Vamos lá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um módulo do curso de Laboratório Clínico 3, Biomedicina, oitavo período. Hoje nós vamos fazer uma introdução à imunologia clínica. A imunologia que tem bastante a ver com a parte de hematologia, visto que as células sanguíneas são as principais responsáveis pela resposta imunológica, tanto a resposta celular quanto a resposta humoral. Então, vamos partir para a matéria. Bom, Edward Jenner foi o pioneiro no processo de criação da vacinação. Logo, a compensação da imunização e da proteção surgiu no final do século XVIII, bem mesmo antes de se conhecer os micro-organismos, quando foi criada por Louis Pasteur a teoria dos germes no final do século XIX. Né? Então, antigamente, como tudo que aconteceu na ciência no passado, os pesquisadores não tinham uma noção certa do que eram as estruturas que causavam doenças, se eram seres unicelulares, se eram miniaturas de, vamos dizer assim, de animais, se eram corpúsculos, não se sabia, não tinha um estudo citológico, morfológico, microbiológico apurado, então eram suposições, né? E no início do século XX, as técnicas de coloração foram desenvolvidas, as tecnologias de microscopia nos mostraram os primeiros micro-organismos, mas mesmo assim, alguns micro-organismos, devido ao seu tamanho diminuto, reduzido e sua estrutura muito inferior aos dos organismos um pouco superiores, né? Então ficou impossível de se provar e se estudar até então a estrutura deles, né? Principalmente se falando da parte de virologia. A parte de virologia relativamente é a ciência da microbiologia, que é um pouco mais recente, porque ela demandou uma necessidade material e uma necessidade intelectual também para poder ser estudada de forma mais aprofundada. Mas a imunologia contribuiu em muito para o estudo, principalmente dessa parte, né, de micro-organismos, das interações do micro-organismo com a pessoa, na questão da resposta imune. E a vacinação foi justamente uma dessas bons frutos deste estudo. Né? A vacinação consiste em você entrar em contato com um micro-organismo fraco, atenuado ou morto, né, ou partículas desse micro-organismo capaz de estimular uma resposta imunológica humoral, ou seja, produção de anticorpos, e visa sim a produção de anticorpos de memória no organismo, para que esse organismo, em uma segunda infecção, ele já tenha a memória ativada, fazendo com que a resposta imunológica seja a melhor possível. Então, da mesma forma que a vacinação, a produção de determinados tipos de antissoros, né? Soro antirrábico, soro antiofídico, soro antiaracnídeo, ele baseia-se na teoria da imunologia. Né? Você, por exemplo, na criação de soro antiofídico, você expõe, né, um determinado animal que tem uma resistência maior a um veneno de cobra, como por exemplo um cavalo. Você expõe esse cavalo a pequenas doses do veneno da cobra, e com o tempo ele vai criando uma resistência suficiente para que ocorra um complexo que anule esse veneno da cobra, no caso. Né? Então ele vai formar um complexo, e esse complexo vai anular a atividade do veneno da cobra. Então, seria a teoria básica da formação dos antissoros. Como estamos vendo aí, a primeira vacinação ocorreu em 1996, 1796. Estou trocando os números aqui.
Liga não. É abstinência, abstinência. No século XIX, Robert Koch, né, o mesmo que descobriu o bacilo de Koch, que é os Mycobacteriums, provou que as doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos patogênicos, né? Esses micro-organismos eram geralmente unicelulares e possuíam uma estrutura contendo membrana citoplasmática, cápsula é, e organelas. Isso a estrutura bacteriana. Depois, mais para frente, que foi descoberta a estrutura viral, que é uma estrutura bem menos complexa, porém muito mais difícil de atingir de forma eficiente a ação desses vírus, que muitas vezes necessita de uma preparação imunológica prévia do organismo para ter uma efetividade, e muitas vezes nós não temos. É o que está ocorrendo hoje com o coronavírus. Em 1980, Louis Pasteur projetou com sucesso uma vacina contra a cólera aviária, desenvolveu uma vacina antirrábica também bem sucedida na inoculação em uma criança mordida por um cão raivoso. Não sei se vocês sabem, mas a raiva é uma doença que é uma antropozoonose, né? Que ela é transmitida através de morcegos hematófagos a animais que vivem no nosso meio periurbano, né? E esses animais podem ser portadores assintomáticos desse vírus e por acidente esse animal vir a morder o homem, ele pode vir a desenvolver a raiva. Só que o vírus da raiva no homem é um vírus neurotrópico, que ele tem uma ação muito forte no sistema nervoso, que em quase 100% dos casos ele leva à morte. Então, foi de suma importância a criação do soro antirrábico, né, que seria através de anticorpos, né, estimulado pelo contato prévio desse vírus, que serve como forma de inativar o vírus vivo quando você entra em contato. Então você toma o antissoro, tá certo? Então foi assim. Por isso que quando nós porventura fomos mordidos por um cachorro que não tem, vamos dizer assim, um histórico de vacina antirrábica, é protocolo que se tome o soro antirrábico dentro da instituição hospitalar, dependendo da gravidade, né? Se o cachorro for diagnosticado como sintomático, né? Então essa vacina tem que ser por até 10 dias. Né? Então é muito complicado. Então, e tem casos também que dependendo da pessoa que vive numa zona rural, que tenha presença naquela região de morcegos hematófagos, ela pode vir a se contaminar, mas aí já é bem mais difícil. Passando aqui em 1988, Van Bering e Kitasato encontraram no soro de animais imunizados com a difteria e o tétano substâncias neutralizantes específicas, as quais foram denominadas anticorpos. Né? Então eles demonstraram que a proteção contra essas duas doenças podem ser transferidas passivelmente de um animal doente, né, que ele já esteja imune, para o outro animal normal, antes dele adquirir a doença. Quando transferimos o soro deste conteúdo a essas moléculas chamadas de anticorpos, assim estava criada a soroterapia, a qual iniciou um processo de cura na medicina em crianças com difteria em todo o mundo. Isso aí para vocês verem como a imunologia, as bases delas são aplicadas até hoje. Logo no início da epidemia do coronavírus, dos tratamentos cogitados era inclusive a soroterapia, a plasmaferese no caso. Pessoas que tiveram o coronavírus e se recuperaram bem, né? Eles poderiam estar sendo doadores de plasma, né, que teoricamente o plasma dessas pessoas estariam ricos em anticorpos contra os coronavírus, e em uma pessoa que estivesse com a doença e progredindo para o mal
para a má sintomatologia, o mau prognóstico, essa pessoa poderia, né, ser transfundida com o plasma dessa pessoa e adquirir esses anticorpos que iriam ajudar o sistema imunológico dessa pessoa a combater a virose. Então, foi inclusive uma das possíveis métodos de tratamento inicial contra o coronavírus. Aí depois descobriram alguns medicamentos, estão em estudo até hoje, né? Como eu falo sempre, demora cerca de 2 anos para você desenvolver um estudo fiel com um medicamento, com uma vacina, com uma doença. Então, eles estão realmente acelerando o processo ao máximo, né? E algumas drogas vêm se mostrando muito eficazes por estudos em campo, né? Não existe ainda aquele estudo científico duplo cego que você testa duas populações, uma com placebo, uma com o medicamento certo. Não existe os testes de letalidade. O que a gente está vendo hoje, né, nessa epidemia são os estudos de campo, as experiências que foram descritas com base em alguns países e estão tentando fazer um bolo ali, tirar uma receita que possa dar certo, né? Mas quem está certo, ninguém sabe. Só saberemos na realidade daqui a 2 anos, quando os artigos tiverem a validação, a certificação que devem ter, né? Mas por enquanto é as armas que nós temos. Bom, vamos lá. Vários cientistas ganharam o prêmio Nobel na área de imunologia durante o decorrer do século XX, né? Então, a imunologia é uma especialidade médica, existe inclusive os médicos imunologistas. Imunologia, para quem estuda a fundo, é uma ciência bem, vamos dizer assim, difícil, porque ela trata de vários mecanismos bem complexos. Os mecanismos da formação, da ativação do sistema complemento, as interleucinas, as formações de anticorpos, as reações imunológicas inespecíficas, doenças imunes. Os exames realizados em imunologia em si são exames mais complexos. Existem diversas tendências, técnicas para a realização de exame imunológico, como a imunofluorescência indireta, imunocromatografia, quimioimunoluminescência. Então, essas técnicas são todas técnicas muito complexas, geralmente realizadas por laboratórios especializados e por profissionais que têm especialização na área, porque é importante a pessoa saber as variáveis que existem nessas reações imunológicas, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês novamente com o coronavírus são esses testes rápidos que estão fazendo aí. Ninguém hoje tem segurança em fazer um teste rápido. Então, toda semana sai protocolos novos, como que eles devem ser interpretados, quando que o paciente deve fazer o exame, como se comporta os anticorpos de uma pessoa recém-infectada, numa pessoa que teve uma infecção e transformou anticorpos de memória, uma possível reinfecção que a pessoa é sujeita a ter. Não se sabe se realmente uma infecção ou esses anticorpos eles podem ficar circulantes no organismo por mais tempo que outras doenças que teoricamente os anticorpos de determinada classe iriam desaparecer. Então é um estudo bem complexo, né? Então aí está todo o histórico da medicina e são poucos hoje os médicos especialistas nessa área, imunologistas, né? Também são poucos os profissionais da área de diagnósticos biomédicos, biólogos, bioquímicos, que tiveram uma especialização nessa área. Não é uma área incomum, geralmente relacionada à pesquisa institucional. Então, a pessoa que ela faz imunologia, muitas vezes ela não vai trabalhar em campo, ela vai trabalhar em pesquisas dentro de uma universidade. E são verdadeiros cobras na área, né? Então, tá aí
um breve histórico. Então, a imunologia é o estudo da resposta do organismo que fornece imunidade, ou seja, proteção às doenças. Ainda que o sistema imune seja muito complexo, certos componentes do sistema imune são facilmente detectados, como, por exemplo, os anticorpos. Os anticorpos são produzidos por linfócitos que, depois de serem apresentados a uma estrutura antigênica pelas células apresentadoras de antígenos, eles começam a produzir essas chamadas imunoglobulinas. E quando se trata de infecção, as principais imunoglobulinas que nós temos seriam as imunoglobulinas IgA, a IgM e a IgG. A IgA é uma imunoglobulina relacionada principalmente a processos relacionados a mucosas, principalmente do trato gastrointestinal. E já a IgM seriam os anticorpos, vamos dizer assim, de defesa primária, no qual eles vão agir com menos especificidade sobre aquele microorganismo. E depois nós temos a formação dos anticorpos da classe IgG, que já são anticorpos com uma maior avidez e especializados, na estrutura. É uma evolução daqueles primeiros anticorpos que mostram uma maior especificidade e capacidade de ação contra determinados agentes infecciosos. E esses anticorpos eles persistem por bastante tempo dentro da nossa circulação, nos protegendo dentro desse período. Então, por exemplo, algumas vacinas elas visam justamente a produção desses anticorpos de memória da classe IgG. Então, só que esses anticorpos, com o passar do tempo, se você não tem um contato constante com um determinado patógeno, eles podem vir a desaparecer. Então, é necessário se fazer o chamado reforço imunológico. Então, por exemplo, a vacina do tétano, você toma uma vez a cada 10 anos, e caso você tenha, neste período, um contato com uma lesão, por exemplo, na pele, com algum material que tem um potencial de causar o tétano, você vai e toma um reforço. Mesma coisa quando vocês formam e vão para o campo de trabalho, vão trabalhar na área de saúde. Os profissionais da área de saúde, hoje existe um protocolo que são obrigados a tomar a vacina da hepatite B, devido ao alto risco de contágio. O vírus da hepatite B ele tem uma chance muito grande de contaminar caso ele tenha um contato direto com a circulação. Por exemplo, enquanto o HIV ele tem de 0,1 a 0,3% de chance de contaminar através de um contato direto com uma lesão, por exemplo, um pérfuro cortante, vamos supor assim, a hepatite B já tem 30% de chance de causar essa mesma contaminação. Então, é um agente com um potencial contaminante muito maior do que o HIV. Então, por isso que se faz necessário os profissionais da área de saúde tomarem a vacina de hepatite B. E a vacina de hepatite B, você toma ela, geralmente são 3 doses. São doses progressivas para que você cada vez mais produza um título maior de anticorpos e você se torne imunologicamente competente. Tá? Então, depois que você toma essas 3 doses, você dá um intervalo, um intervalo suficiente para o seu organismo produzir esses anticorpos, e posteriormente você faz uma dosagem de uma dosagem imunológica, tá? Da chamada anti-HBS, anticorpos anti-hepatite anti-HBS, que seriam anticorpos anti-antígenos de superfície da hepatite B, tá certo? E por aí vai. Vamos lá. O sistema imunológico, então, baseia nas reações antígeno-anticorpo.
Lembrando lá da aula passada, nós temos, né, a glutinina e a glutinogênio na parte de imunohematologia. Tá? Agora, quando nós partimos para a imunologia clínica, nós já deixamos essa nomenclatura e passamos a tratar como antígeno e anticorpo, tá? Então, os antígenos é uma substância estranha que induz a resposta imune por causar uma produção de anticorpos e ou linfócitos sensibilizados que reagem especificamente com a substância né, o imunógeno. Tá? O anticorpo já é a proteína do soro induzida, tá? Produzida através dessa indução, que reage especificamente a uma substância estranha, que é o antígeno. Essa é chamada de imunoglobulina. Então, o antígeno é o imunógeno, né, que produz a reação que leva à produção de anticorpos. E a imunoglobulina seria o anticorpo especificamente. Então, a imunologia específica é caracterizada por 3 propriedades. Primeira coisa, nós temos que ter o reconhecimento. O reconhecimento ele necessita de um contato prévio. Esse contato prévio vamos supor, o micro-organismo ele vai entrar em contato com nossas células, ele vai causar geralmente uma lesão inicial nessas células e essa lesão inicial vai gerar um processo inflamatório. Aí lembrando lá daquela aula lá dos marcadores inflamatórios, nós vamos ter aquela cascata lá, né? A lesão ela vai causar uma desestabilização nas membranas, a fosfolipase A2 vai gerar o ácido araquidônico, o ácido araquidônico vai gerar produção de ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2 e dali as citocinas, tá? E essa é uma reação inflamatória que essas citocinas, entre elas nós vamos ter os leucotrienos. E esses leucotrienos são uma das citocinas que fazem a chamada das células de defesa para o local, justamente para o reconhecimento, tá? Esse processo de reconhecimento é através da chamada quimiotaxia, né, onde essas células de defesa, algumas células propriamente ditas, são células apresentadoras de antígenos, principalmente os macrófagos, e esses macrófagos vão pegar esse antígeno e vão apresentar para a linhagem de linfócitos responsável pela produção de anticorpos. Aí, a partir desse momento, nós temos o início da nossa linha de montagem, vamos dizer assim, da produção de anticorpos que irão fazer o combate ao longo prazo ali sobre esse tipo de infecção. Tá? Aí depois nós temos o período de especificidade, que é justamente a evolução dessa primeira fase, onde nós tínhamos em primeiro momento anticorpos inespecíficos, que são anticorpos que, vamos dizer assim, a grosso modo, eles apenas acusam a presença da infecção, eles não têm uma ação específica eficaz contra a doença. Aí depois nós temos já anticorpos que são mais ávidos, que têm uma relação mais íntima com a doença. Eles conhecem, ele tem a especificidade contra aquelas doenças. Ele conhece o patógeno, ele sabe onde agir para inativar determinado patógeno. E depois nós temos a memória imunológica, que é a memória responsável por nos manter imunes por determinado período à doença, tá? Isso aí depende muito do tipo de patógeno que nós estamos lidando. Então, alguns patógenos, principalmente aqueles que não sofrem muitas mutações, como é o caso de bactérias, por exemplo, o tétano, que é o Clostridium tetani, bactéria causadora do tétano, é uma bactéria que não sofre mutações. Então, o organismo, quando você expõe ao tétano através da vacina do tétano, né? Você vai estar expondo ali estruturas dessa bactéria que geralmente não sofrem mutações ou bactérias mortas inativadas. Então, você consegue uma janela de memória muito grande, que no caso do tétano é 10 anos. Agora, por exemplo, o vírus da gripe H1N1.
ou da gripe influenza, vírus influenza. Vou nem falar de coronavírus, que é uma coisa muito nova, não tem como a gente mensurar se a gente vai ter uma resposta imunológica curta ou se vamos ter uma resposta imunológica prolongada contra esta doença. Mas, por exemplo, o vírus influenza, todo ano tem a campanha de vacinação. Por quê? Porque é um vírus que sofre altas mutações que o organismo não consegue, apesar de ser o vírus da mesma família, o organismo não consegue, depois de um determinado intervalo de tempo, que geralmente é um ano, ele não consegue reconhecer eventuais mutações desse vírus, tá? Das proteínas, das neuraminases, de estruturas típicas desse vírus. Então, se faz necessário, né, através de uma vacina base, os cientistas eles isolam aquelas geneticamente os genes responsáveis pela mutação, inserem de forma da forma, vamos dizer assim, laboratorial na vacina, tá? E colocam uma nova vacina no mercado. Ela é produzida em escala e os cientistas colocam essa vacina no mercado, que ela é atualizada, ela contém novas partículas virais, vamos dizer assim, atualizadas, versões atualizadas. É como se fosse um software de computador, né? A gente tem o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows XP, são evoluções, a base é a mesma, mas existe ferramentas, tá, diferentes, que faz com que o organismo não reconheça. Então, para você aprender a mexer numa nova versão de Windows, primeiro você tem que reconhecê-lo, certo? É uma analogia apenas, mas serve para mostrar para vocês como que é feita a vacina. Então, a vacina da gripe é justamente isso, é uma evolução. Anualmente ela sofre uma evolução, uma atualização, tá, da estrutura de reconhecimento viral, para você ser apresentado ao vírus que está circulando atualmente e que seu organismo possa ter uma resposta imunológica eficaz, tá? E já pegando esse gancho aí, nós sabemos que a vacina, para ela fazer efeito, ela tem que ser tomada pelo menos 15 dias anteriormente a um suposto contato. Então, não adianta você falar, tomar vacina hoje e sair na rua, se expor amanhã a um local que tenha muita. Por exemplo, você tem uma epidemia de gripe localizada num determinado local e você vai tomar a vacina para você ir lá trabalhar naquele local. Você tem que esperar pelo menos 15 dias, que seria o tempo desses anticorpos mais específicos se formarem, para que você possa ter uma garantia um pouco maior de eficiência dessa vacina. Tá? E mesmo assim, com 15 dias, não pode ser que você não desenvolva a imunidade que seria suficiente para te proteger. Tá? Então, existe um tempo, existe uma janela. Essa janela seria responsável pela memória que o seu organismo deve promover para que ele possa estar conseguindo se defender de uma doença após uma vacina. Então, existem dois tipos de sistema imunológico, que é o sistema imunológico inato. Ele é vinculado à evolução, sendo o sistema básico de formação da linha de defesa do organismo. Sua resistência é restrita, ou seja, não é alterada em contato com outros componentes durante o crescimento do ser. A resposta mais comum ligada ao sistema inato são febre, volume de ácidos gástricos, respostas de pele a invasores. Então nós temos aí o sistema imunológico inato, que é responsável mais pelaquela resposta imediata, que é uma resposta imediata que o organismo pode dar, que é independente do tipo de micro-organismo que você entra em contato. Tá? Já seria, vamos dizer assim, a primeira linha de defesa. Seriam as células, seriam as secreções no nosso organismo, seriam as alterações hemodinâmicas, tá? Em temperatura, pressão, acúmulo de líquidos, alguma coisa que o nosso organismo faz que, de certa forma, incomode esses
agentes agressores, tá? E depois nós temos o nosso sistema adaptável, que atua quando o sistema inato não apresenta uma resposta satisfatória. É direcionado ao componente invasor e pode estabelecer memória com as informações sobre o componente infeccioso para aumentar o rendimento da resposta. Aí nós já temos a chamada imunologia humoral, que seriam os anticorpos relacionados a esse sistema adaptável. Beleza? Os principais tecidos e órgãos do sistema imunológico são os linfócitos, né? São as principais células responsáveis pela resposta imune. Nós temos os linfócitos T, relacionados principalmente à resposta de vírus, fungos e tumores, e linfócitos B, relacionados principalmente à resposta contra bactérias e toxinas. Tá? Os órgãos linfóides primários, nós temos o timo, ele é localizado na parte posterior ao externo, tá? É um tecido hematológico, tá? Hematopoético, que ele vai diminuindo com o tempo, tá? Ele é um tecido responsável pela maturação, uma etapa de maturação importante dos linfócitos. E uma das coisas que faz que resulta na diminuição da imunidade dessa pessoa é a diminuição deste tecido ou da capacidade deste tecido devido a diversas situações externas, principalmente estresse. Tá? O estresse seria uma coisa relacionada à diminuição do timo, do tecido tímico. Tá? Então você teria uma menor capacidade ali de maturação nesse tecido quando a pessoa é muito estressada. Então, queira ou não, a pessoa que é estressada, ela fica um pouco imunologicamente deprimida, tá certo? Medula óssea também são órgãos linfóides primários, né? Vamos dizer assim, produtores de linfócitos. Além desses, nós temos os tecidos linfócitos secundários. São os nódulos linfáticos que são espalhados por todo o nosso corpo, né? Tem o baço, tecidos linfóides associados ao intestino, apêndice, amígdalas, placas de Peyer, tecidos linfóides associados aos brônquios, né? Então, se a gente palpar nosso pescoço, principalmente quando nós temos uma dor de garganta, uma dor de ouvido, nós conseguimos sentir algumas linfonodos inflamados, né, que são palpáveis e doloridos, bastante doloridos quando você tem uma infecção né, nos órgãos respiratórios superiores, né? Quando você tem alguma lesão pélvica na perna, em membros inferiores, geralmente você tem a formação daquela íngua inguinal, né? Então, que seria também relacionado a uma produção excessiva ali de linfócitos, né? Nos órgãos, a presença excessiva de linfócitos, não produção, presença excessiva de linfócitos nesses linfonodos inguinais, né? Que causa aquela dor chamada íngua, né? Vulgarmente falando. Bom, com relação às células, os linfócitos são as células mais importantes dentro da imunologia, tá? São comuns no sistema linfático, os três tipos principais são linfócitos B, são células B também responsáveis pelo sistema de memória, ou seja, produção de memória de anticorpos, tá? Os linfócitos T auxiliares ou CD4, tá? Que coordena a resposta imunológica também, e linfócitos T citotóxicos responsáveis que destroem células infectadas. Então, além disso, nós temos linfócitos NK ou natural killers capazes de matar o vírus através de citocinas. Então, aqui nós temos os linfócitos T, que são os principais linfócitos relacionados a AIDS, né? Então, o vírus da AIDS ele ataca principalmente os linfócitos T, que coordena a resposta imunológica, que são células apresentadoras de antígenos, vamos dizer assim. Esses linfócitos T são aquelas células que reconhecem determinado antígeno e eles vão modular a resposta imune através do estímulo da
da transmissão da informação para os linfócitos que iriam agir com a formação de anticorpos. Então, justamente a diminuição desses linfócitos T, tanto os auxiliares CD4 quanto os citotóxicos CD8, você vai ter ali uma diminuição muito drástica no seu sistema imunológico, porque você vai ter menos células que coordenam a resposta imunológica, que seriam essas células apresentadoras de antígeno, e ao mesmo tempo você teria aquelas diminuição daquelas células que destroem células infectadas por micro-organismos. Então, com isso, o vírus se espalha com muito mais facilidade, porque quando o vírus estaria dentro de uma célula e ele era reconhecido por um CD8 que destrói essa célula, esse CD8 ia lá, puff, implodia a célula. Como o vírus da Aedes consegue destruir essas células antes, então a resposta é inversa. Ele consegue cada vez mais infectar novas células porque ele foge, ele consegue destruir antes esses linfócitos CD8. Então, essa reação é escalonada e quanto maior o tempo, menos linfócitos a medula óssea vai tendo como reserva, né? Então, a pessoa que tem HIV, ela faz regularmente a contagem de linfócitos T, CD4, CD8, para ver se os vírus estão destruindo essas populações. E quanto menores a contagem desses CD4, CD8, pior seria o prognóstico da pessoa. Mas imunologicamente comprometida essa pessoa estaria. Então, ela estaria sujeita a mais infecções, porque essa linha de linfócitos que reconhecem esses antígenos e a diminuição dos linfócitos que destroem células infectadas permitiria sim que essas infecções disseminem com uma maior facilidade, gerando aí a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o agravo relacionado à AIDS, tá? Posteriormente, mais para frente, iremos fazer uma aula sobre infecções virais, aí falaremos um pouco mais a fundo sobre o vírus da AIDS, sobre o vírus da hepatite B, e acho que vamos ter até uma aula especial sobre coronavírus. Acho que a Isabela já deve ter passado para vocês, acho que vai ser no final de setembro, né? Onde nós iremos destrinchar tudo sobre o coronavírus, desde os aspectos laboratoriais quanto os aspectos fisiopatológicos. Beleza? Vamos então dar andamento. Os macrófagos são outras células bastante importantes. Os macrófagos no sistema na corrente circulatória são os monócitos, né, que ao passar aos tecidos eles se transformam em macrófagos. E dependendo do tecido, ele ainda pode ganhar outro nome, como células dendríticas e outras. Né? Em citologia são as células de grandes dimensões do tecido conjuntivo, ricos em lisossomas. Lisossoma é a organela responsável pela digestão celular. Então, uma célula que tenha grande quantidade de lisossomos é uma célula que digere bem. Então, ao mesmo tempo que ela digere, o resultado dessa digestão celular ela se transforma em certa forma em inflamação. Os lisossomos são responsáveis, são um dos componentes da reação inflamatória, porque aquele produto da digestão é tóxico para o organismo. Tá? Então, através desses lisossomos que fagocitam elementos estranhos ao corpo, os macrófagos derivam dos monócitos do sangue e de células conjuntivas ou endoteliais, intervêm na defesa do organismo contra a infecção. Também são ativos no processo de involução fisiológica de alguns órgãos. É o caso do útero, que após o parto sofre uma redução do volume, né, havendo uma notável participação dos macrófagos nesse processo. Então, alguns órgãos, o que acontece? Depois que ele perde a sua funcionalidade, as nossas próprias células começam a digerir esses órgãos. Então ocorre uma involução natural, que é o processo no qual as nossas próprias células começam a digerir
esse órgão, fazendo com que ele diminua em seu tamanho, volume e peso, certo? Então, aí está o macrófago, é o terror das bactérias, é realmente uma célula muito efetiva, uma das células mais importantes, tá? Quando você tem um número muito aumentado de monócitos, você pode desconfiar que você tem uma infecção ativa. E só que quando esse número persiste muito, aí nós temos que desconfiar de alguma doença mieloproliferativa, que o monócito ele tende a se ficar entre 4 e 8%. Quando ele se sobrepõe muito, ele pode ser uma infecção aguda, principalmente viral, mas quando ele se mantém nesse patamar, mesmo após a, o fim da infecção, aí nós temos que pensar em doenças hematológicas. Vamos lá. Fagocitose, que é o processo no qual ocorre, né, o englobamento da partícula do microorganismo, que ele vai ser digerido internamente na célula que fez. Então, constitui o processo digestivo de muitos organismos unicelulares, mas também pode ser observado em células animais, como os macrófagos do sistema imunitário, mecanismos de defesa contra bactérias, células cancerosas e outras partículas estranhas do organismo. Então, o macrófago come tudo, tá? Então, inclusive quando as células de determinado órgão estão neoplásicas, né, muitas vezes esses macrófagos vão enxergar essa célula como se fosse uma estrutura inimiga. E é justamente aí um dos processos que causa a malignidade. Né? Aquela célula ela vai estar atípica, vai estar sem a função correta, aí ela ainda vai ser responsável pela ativação de macrófagos que vão ali causar uma reação inflamatória que muitas vezes vai causar a morte daquele órgão, tá? Pelo menos daquela parte do órgão. Então, aquele tumor, aquelas células que estão ali, geralmente elas estão permeadas por macrófagos que vão causar essa reação inflamatória que pode gerar, inclusive, a morte celular. Então, aí está o processo de fagocitose, que é através de pseudópodes, né? Depois que esses pseudópodes são formados, é um movimento amebiano, tá? Só lembrar da ameba. Forma esses pseudópodes, depois a partícula é englobada no vacúolo digestivo, aí os lisossomos permeiam esse vacúolo digestivo e começa a liberar as enzimas proteolíticas que vão digerir essa partícula, tá certo? Já a pinocitose constitui um processo semelhante ao qual as substâncias que entram na célula são substâncias dissolvidas ou fluidos, né? Pelo que as vesículas pinocíticas são as menores dimensões. Esse tipo de transporte de materiais ocorre, por exemplo, no epitélio intestinal. Então, quando se trata de um líquido a ser englobado, já seria a questão da pinocitose, que seria um tipo de transporte relacionado ao sistema imunológico. Tá? Gotícula de fluido, aqui está a membrana citoplasmática íntegra, então o meio extracelular vai entrar no meio intracelular através da vesícula pinocítica. Tá? E isso aqui, se for estruturas que são antigênicas, elas vão justamente causar a exposição às células apresentadoras de antígenos, vai causar um processo inflamatório. Tá? Com toda aquela consequência que eu passei para vocês. Bom, então essa parte de imunologia básica seria basicamente isso. É uma introdução apenas, tá? E depois nós vamos entrar mais a fundo as doenças que causam reações imunológicas, né? A fisiopatologia dessas doenças e o diagnóstico laboratorial. Como que é feito esse diagnóstico laboratorial e quais são os protocolos de testagem, tá? Isso é muito importante porque muitas vezes
A técnica de imunologia básica, às vezes, ela é até fácil. A questão está justamente em como e quando testar. Tá? Às vezes o período é um período errado, às vezes o material é um material errado, e isso causa um impacto direto na análise imunológica. Tá certo? Deixa eu só concluir a gravação aqui.